Se você olhar o início, olha a cena que Jesus estava e o motivo pelo qual ele contou a parábola, nós vamos descobrir agora. O texto diz assim: aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores. Publicano e pecador é uma redundância, porque publicano eram os judeus que cobravam impostos dos próprios patriotas para dar o dinheiro dos impostos aos romanos. Então, o publicano era aquele judeu que cobrava imposto do seu povo e entregava o imposto aos romanos. Eu lembro a época que quem dominava o mundo era o Império de Roma, com os grandes imperadores romanos. Pois bem, falar de pecadores e publicanos é praticamente a mesma coisa, porque os publicanos eles eram odiados pela sociedade. Você imagina que o judeu não gostava de publicano. Eles cobravam impostos do seu próprio povo para dar a outro povo que estava subjugando a nação. Então, essas pessoas, publicanos e pecadores, chegaram onde Jesus estava. E a Bíblia diz: todos foram a ele. E de repente, quem estava assistindo aquela cena era um outro grupo de pessoas, fariseus e escribas. E os fariseus e escribas, ao verem que Jesus recebia publicanos e pecadores, começaram a murmurar e a reclamar, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Percebam que nessa cena que nós acabamos de ver, existe um grupo que sabia que era pecador, publicanos, pecadores que sabiam que pecavam, e essas pessoas que tinham plena consciência do seu erro, iam se encontrar com Jesus. E por outro lado, os escribas e fariseus, que eram pessoas religiosas, os fariseus eram zelosos da lei, os escribas de igual maneira, zelosos, frequentavam a sinagoga, costumavam orar nas sinagogas, buscar os primeiros lugares nas praças, fazer orações longas e bonitas. Esses que eram religiosos, quando viram Jesus receber pecadores, começaram a criticar, dizendo: ei, você recebe pecadores e come com eles. E é diante desta cena que Jesus vai contar a parábola que acabamos de ler. Obviamente, a parábola que Jesus acabou de contar, que tem 3 aspectos, conforme vimos, ela envolve essa cena. Um grupo que sabia que era pecador e se achegou a Jesus. E outro grupo religioso que se achava bom demais, que criticava o fato de Jesus receber pecadores. Agora vejamos a primeira parábola. Na primeira parábola, o homem tinha 100 ovelhas, o pastor tinha 100 ovelhas. E uma delas se perdeu. E aquele pastor vai em busca da ovelha que estava perdida. Eu pergunto aqui: quem tem pet em casa? Tem? Eu tenho. Por que eu estou perguntando isso? O pet sabe quando está perdido, não sabe? Quando ele sente a falta do dono, não sabe? Certo? Lá em casa o nosso, ele só come quando a gente chega. É incrível, né? O primeiro aspecto dessa parábola é uma ovelha que se perdeu. E como todo animal, sabe que está perdido. Obviamente aquela ovelha se perdeu por decisão própria. Ela com as suas próprias pernas decidiu se afastar do rebanho. Ela com as suas próprias pernas decidiu ir para longe do pastor dela. Foi voluntário a ida dela. Mas ela tinha ciência que ela estava longe. Ela tinha ciência que ela estava distante. Ela não via mais o pastor dela. Nem as demais ovelhas que ela convivia, ela estava mais no convívio. Já no segundo caso, a mulher perdeu uma dracma.
A pergunta que eu vos faço é: uma dracma, uma moeda, quando você perde, ela sabe que está perdida? Sabe? Está perdida sem saber que está perdida. Não é verdade? E a mulher então acende a lâmpada da casa, varre a casa com muita diligência, até encontrar a dracma perdida. E se alegra, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O que Jesus está falando é abordando exatamente esses dois grupos. Um grupo de pecadores e publicanos que tinham a plena consciência: pecamos, estamos distantes dele, estamos longe dele, temos consciência que estamos muito longe dele. E outro grupo que estava perdido também, de fariseus e publicanos, mas não tinham ciência que estavam perdidos. Afinal de contas, eles eram tão religiosos. Perceba que Jesus vai unir esta situação no último exemplo que ele dá, de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele pega os bens, conscientemente, ele pede ao pai o bem que cabia a ele, a herança dele, e vai embora, com as suas próprias pernas, decisão própria. Mas chegou um momento que aquele jovem gastou tudo quanto tinha, e depois de ter gastado tudo, ele se lembrou da casa do pai. Oh, glória! Ele tinha consciência que com as suas próprias pernas ele foi para muito longe. Jesus estava falando de pecadores e publicanos que sabiam que estavam no pecado, que sabiam que estavam errados, que tinham consciência disso. Perceba? E o filho mais velho não tinha ido embora, estava em casa. Ele não se achava perdido. E quando o irmão mais novo veio, o que ele fez? A mesma coisa que os publicanos e pecadores fizeram quando os publicanos, os escribas e fariseus fizeram, quando os publicanos e pecadores se aproximaram. O que eles fizeram? Esses não, Jesus. O Senhor se assenta para comer com eles? O filho mais velho fez exatamente assim. Não, com ele não. Ele foi embora. Isso aqui é pecador, isso não. Às vezes, dentro de uma igreja, você tem esses 2 tipos de pessoas. Você tem pessoas que chegam para a igreja conscientes: o meu pecado me afastou de Deus. E tem outro grupo de pessoas que às vezes está dentro da igreja, não saiu da igreja, passou uma vida inteira com rótulo de crente e não sabe que está perdido dentro da igreja. Critica outros, fala das pessoas, diz: fulano é pecador, fulano é assim, beltrano é assado, isso não merece bênção, né? Mas está tão perdido quanto, sendo que um tem consciência: sou pecador e não mereço nada, e o outro: não, eu estou aqui, eu estou na igreja há tanto tempo, te sirvo há tanto tempo, eu estou aqui cantando louvores, eu leio a Bíblia, eu sou evangélico há muitos anos, mamãe me ensinou o caminho do Senhor. O fato é, queridos, que tanto um quanto o outro grupo estavam perdidos. A diferença é que um grupo sabia e o outro grupo não tinha consciência disso. A nossa maior dificuldade, sabe qual é? Nós temos muita facilidade, nós temos uma facilidade tremenda, temos uma sensibilidade absurda para detectarmos erros, desde que seja nos outros. Nós temos muita dificuldade para reconhecermos os nossos. Eu trago à vossa memória um fato quando o rei Davi, o grande rei Davi, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou um dia. Davi desejou ter a mulher de Urias. Urias era um homem, um soldado que batalhava no exército de Davi.
E diz a Bíblia que o exército saiu para uma batalha e Davi ficou em casa. E ele subiu no terraço e ele viu Batseba se banhando. E a Bíblia diz que ele desejou-a e mandou chamar. Ele, como rei, mandou chamar Batseba. Urias estava na guerra. E ele adultera. E passado mais um tempo, Batseba vai até ele, vai a ele e diz assim: Davi, estou grávida. Meu marido está em guerra. Como é que vai ficar agora? Diz a Bíblia que Davi então manda chamar Urias da guerra. Diz: Urias, volta rapidamente. E Urias veio e perguntou ao rei: mas por que o rei me chamou? Ele disse: para você ter um descanso e ter um tempo com a sua esposa. Vai deitar-se com ela. O objetivo de Davi era encobrir o erro dele da seguinte maneira: se eu chamei Urias e Urias se deita com a sua esposa, e logo quando nascer o bebê, ele vai pensar que é dele, e tudo passa desapercebido e ninguém vai saber do meu pecado. Mas a Bíblia diz que Urias não foi para casa. Urias disse: como posso eu deitar com minha mulher, sendo que os meus amigos estão no campo de batalha? Tem gente morrendo no campo de batalha, eu não posso me alegrar aqui em casa. Eu não tenho esse direito. E a Bíblia diz então que Davi insistiu no dia seguinte e embebedou Urias. Urias bebeu e ficou bêbado, e Davi o persuadiu para que ele fosse para casa, e de repente ele encontra mais uma vez Urias caído à porta do palácio, mas não foi para casa. Mesmo embriagado, Urias tinha mais consciência do que Davi são. Diz a Bíblia então que diante daquele impasse, o rei Davi, ele não tem outra coisa a fazer a não ser chamar o general Joabe e dizer: Joabe, Davi manda pelas mãos de Urias uma carta dizendo: Joabe, coloque Urias no lugar mais difícil da batalha e tira de trás de Urias todos os soldados, deixa ele sozinho para ele morrer. E Urias morre no campo de batalha. O tempo passou, e houve um dia então que o rei Davi recebeu a visita do profeta Natã. Natã foi visitar Davi no palácio, e Natã disse assim: meu rei, eu tenho uma história para te contar. E o rei Davi disse: conte, pode contar, profeta. E ele disse: a história é a seguinte: tinha um homem muito rico. Ele era muito rico. Esse homem tinha um rebanho vasto. Esse homem tinha muitas ovelhas. Esse homem tinha muitos bens. Esse homem tinha muita riqueza. E se esse homem tivesse pedido mais riqueza a Deus, Deus o teria dado. Mas esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, ele recebeu a visita de alguém. E ele resolveu preparar uma ovelha para sacrificar, para oferecer àquele visitante que chegou. E então aquele homem, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, ele vai até a ovelha, e um homem que tinha uma única ovelha, ele vai até a casa desse homem, toma a ovelha dele, sacrifica e oferece ela para o seu visitante. Davi está ouvindo aquela cena como se um filme estivesse passando diante dos olhos dele. Davi se levanta do seu trono e diz: este homem é digno de morte. E o profeta diz: este homem és tu, rei. Nós temos uma facilidade tremenda de julgarmos as pessoas. Nós temos uma facilidade tremenda de proclamarmos juízo. Este homem é digno de morte. O que Davi não sabia é que naquela história o profeta escondeu o sujeito da história, não contou quem era.
Quando é para os outros, a gente diz: isso é digno de morte. Fulano, aconteceu isso? Merecido, bem feito. Não é assim? Afinal de contas, fez o que fez. Mas quando o profeta diz: este homem és tu, ó rei, Davi cai aos pés do Senhor e diz: pequei contra o Senhor, Deus tenha misericórdia de mim. Nós somos assim. Para os outros, juízo. Para nós, misericórdia, Senhor. Tem compaixão de mim. É mais ou menos a história desse grupo aqui. De um lado, Jesus recebe pecadores e publicanos e come com eles. E o outro grupo, assistindo aquela cena, fariseus e escribas, religiosos, zelosos da lei, cuidavam do templo, jejuavam, davam dízimos, criticavam porque Jesus recebia pecadores. O grande problema é que os dois estavam perdidos. Existem pessoas perdidas no mundo e existem pessoas perdidas dentro das igrejas. Nós temos facilidade em apontar o erro dos outros, mas muita dificuldade para admitirmos os nossos erros. Desses dois filhos, o filho mais novo vira-se para o pai e disse assim: meu pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Pastor, os dois são advogados, né? Quando é que se pede a herança de um pai? Quem sabe? Quando se pede a herança? Quando? Antes disso, existe herança? Pacto sovino? Pacto de corvo. O corvo só come o animal quando ele está morto. Existe direito. Isso. Só tem direito à herança quando o pai morre. Quando aquele moço diz assim: meu pai, me dá a parte da herança que me cabe. Na mente dele, o pai está morto. Tem muita gente assim. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Tem muita gente que quer a herança de Deus, mas não quer Deus na sua vida. Tem muita gente que quer que Deus o abençoe, que Deus o prospere, que Deus cuide da sua família, que Deus dê saúde, que Deus abra a porta de emprego, que Deus resolva os seus problemas, mas Deus lá e eu aqui. Eu quero pegar o que Deus tem para mim e tchau, Deus. Eu não quero o Senhor. Eu quero o que o Senhor tem para me dar, mas eu não quero o Senhor. Há muitas pessoas assim, que deliberadamente fazem por opção, se dizem até cristãos, só não tem compromisso com Deus. Se dizem até cristãos, mas não assumem compromisso com a igreja. Por quê? Viver em igreja é muito complicado, pastor. Pastor, você não sabe como é complicado viver na igreja. Igreja é lugar difícil, porque as pessoas falham. Eu quero dizer para você: bem-vindo ao clube. Você também falha muito, não é pouco não.